Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, graça e paz, sou o apóstolo Miguel Ângelo. Estamos hoje, terça-feira, já declarando uma terça-feira abençoada, próspera, algo que Deus quer acrescentar na sua vida, e Ele fará isto através de uma mensagem pregada num culto de consagração. Começamos ontem falando sobre o semeador de contendas entre os irmãos. Nós hoje vamos ver a segunda parte desta mensagem. Ela terá segunda, terça e quarta para que Deus faça essa obra, que Deus realmente purifique a vida de tantas pessoas. Porque eu tenho dito aqui, semeador de contendas, ele desfaz uma empresa, ele acaba com o sonho de uma família, ele esboroa uma igreja. Você precisa estar atento. Segunda parte sobre o semeador de contendas. Eu volto em seguida. Isso é muito sério. Deus é um Deus que ama, mas é um Deus que se ira. A igreja não sabe disto. A igreja muitas vezes aí fora vê Deus como Papai Noel. Oh, o Senhor me dá um carro, o Senhor me dá... Tudo bem, mas esse Deus que ama, ele abomina o semeador de contendas entre os irmãos. Ele abomina até o orgulhoso, os olhos altivos, a pessoa que faz sinaizinhos. Está aqui, a Bíblia diz isso. 6 coisas Deus odeia e depois tem uma que Deus abomina. Só que a igreja fracassou. Quando se fala disto aqui, fala-se en passant. Isto é sério demais. Eu conheço igrejas que foram destruídas, famílias que foram destruídas por causa do semeador de contendas, pela 8ª vez, entre os irmãos. Então, 1 de Pedro 2,1 diz isso. Despojando-vos, portanto, toda a maldade, dolo, hipocrisia, invejas, toda a sorte de maledicência. Ele disse, despoja. Então, nós precisamos de entender, despojai-vos. Provérbios 23, 6 a 8. Não comas o pão do invejoso, não cobiçes os seus delicados manjares. Porque como imagina em sua alma se ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. Foi o que aconteceu comigo. Eu vomitei espiritualmente, amado. Eu vomitei esse bocado que eu comi. E eu aprendi com as pessoas lá, com os semeadores de contendas. E nós temos alguns dentro desta congregação, aqui no nosso ministério, mas às vezes eu digo alguma coisa, vamos fazer isso, já liga para um, já liga para o outro, porque ele precisa de se sentir forte. Então ele não diz sozinho, a pessoa já não tem coragem de chegar aqui, apóstolo, eu não concordo com isto ou com aquilo. Não, ele liga para 1, para 2, para 3, escreve logo para agarrar os vulneráveis, para dizer, eu sou forte, veja, eu estou numa batalha da fé contra a liderança da igreja. Eles fazem contra mim, contra nós, contra você. E nós precisamos estar atentos a esta questão. Então, o que a Bíblia ensina a fazer com os semeadores de discórdias? Você sabe, amado, quando alguém se converte e é perdoado, a sua natureza pecaminosa carnal não se converte. O espírito passa por uma regeneração, nós nascemos de novo. A Bíblia diz, quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram. Isto em termos espirituais, mas a carne não, a carne continua igual, a natureza pecaminosa. Então, pastor, o que eu faço? Porque eu sou convertido, mas os meus pensamentos, as minhas ações, às vezes, olha o que Paulo disse em Colossenses 3, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Você quer conhecer um pouco da sua carne e da minha? Olha lá, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno,
avareza, idolatria. Por estas coisas, as obras da carne, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, a ira de Deus, amado, Ele é um Deus de amor, mas é um Deus que se ira. Um Deus que chorou quando Lázaro morreu, mas um Deus que se indignou quando chegou na casa do Pai e disse: esta casa aqui é de oração. Não quero vendilhões aqui, pega um chicote, bate. Ele demonstrou amor e compaixão na morte de Lázaro e a ira contra o erro dentro da casa do Pai. O Senhor não aceita erros dentro da casa do Pai. Casa do meu Pai é chamada casa de oração. Então ele diz, versículo 7: ora, essas mesmas coisas andastes outrora, vós, outrora, noutro tempo, quando vivias nelas, tudo bem. Agora, porém, você se despoja de tudo isto. Deus não quer iras, Deus não quer indignação, Deus não quer maldade, Deus não quer maledicência, Deus não quer linguagem obscena do falar, não quer mentiras, não quer velho homem. Ele diz, despoja-te. Então, para eu me despojar, eu tenho que reconhecer. Eu sou um militante da fé. Vamos lá, o que eu posso falar mal hoje do meu apóstolo? Mas eu não vou falar mal sozinho. Eu vou descobrir que tem umas irmãzinhas e uns irmãozinhos vulneráveis. Então eu vou semear no coraçãozinho deles. E às vezes uma pessoa, tadinha, está tão feliz com Deus, de repente está contaminada. Isto é dramático, Lídia. Isto é dramático. Depois a pessoa vem no dia da ceia, levanta as mãos e glorifica a Deus. Tudo, eu sou militante da fé. Amado, Deus nos livre de nós termos apanhado num item destes 7. Agora imagina a pessoa que tem o perfil com os 7. Então ele diz, faça morrer a tua natureza. Efésios 4:20. Amado, isto é uma luta diária que nós temos que ter. O nosso velho Adão é terrível, amado. Efésios 4:20 diz assim, mas não foi assim que aprendestes de Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. O velho homem se corrompe segundo as concupiscências do engano. Quer dizer que nós temos uma velha natureza que é corruptível. Os hispânicos falam los desejos engañosos, os desejos enganosos. Quer dizer que a nossa carne, ela é propícia a isto. Deus nos livra, amado. Você sabe quantas centenas de irmãos abandonaram os ministérios? Não é aqui só. O Brasil tem 15 milhões de pessoas desviadas das igrejas. 15 milhões, mais que Portugal inteiro. Portugal tem 11 milhões. 15 milhões de pessoas no Brasil estão desviadas, segundo o IBGE. Estavam nas igrejas felizes, tranquilos, mas veio um semeador de... e o semeador de contendas fica e manda os outros para fora. Isso é dramático. Não se trata disso aqui publicamente. Isto aqui não é tratado publicamente, porque se o senhor tratar disto aqui, aquela irmã que senta ali vai ficar irada com o senhor. Semeadora de contendas, amado. Então a natureza pecaminosa luta contra a natureza espiritual. Por isso é que Paulo diz, fazei morrer a vossa natureza terrena. Faz morrer. E ele diz, prostituição, avareza, iras, discórdia, isto tudo está na nossa natureza. A nossa carne gosta disso. Por isso é que eu estou dizendo, o futuro desta igreja depende da oração, amado. Igreja que não ora, não tem poder de Deus, não tem manifestação, e é campo fértil para os militantes da fé. Aí você pensa assim, como é que nós vamos mudar o Brasil? Mudando a minha vida, a sua vida e cada um de nós. Ou você pensa que se muda uma cultura como a nossa, como? Se isso está enraizado por todo lugar.
É começando por mim e por você. É que nós vamos mudar o Brasil. Então, Gálatas 5, 16, 17 e 25 diz: andai no Espírito e jamais, quer dizer que se você tiver uma vida espiritual, você vai satisfazer uma concupiscência, um desejo da carne do Adão, do velho Adão, que é vil. Versículo 17: porque a carne milita contra o Espírito milita contra a carne, são opostos, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Versículo 25: mas se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Então a natureza pecaminosa luta contra a natureza espiritual. Nós temos que exercitar a disciplina, o amor de Deus, para que a nossa natureza terrena seja destruída, não prevaleça. 1 Coríntios 5,5 diz isso: entrega a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo. Paulo chegou a dizer: olha, eu esmurro o meu corpo, para que, tendo eu pregado aos outros, não seja eu desqualificado. E sabe como é que eu esmurro o meu corpo? Não é dando socos na minha cara, é de joelhos no chão. É de joelhos no chão. Então o semeador de discórdia deve ser confrontado na igreja. Não pode ser aceito na igreja. Há um protocolo para se tratar com isto. A Bíblia tem um protocolo. O que diz em Mateus 18, 14 a 18? Assim, pois, não é da vontade do Pai Celeste que pereçam só dos pequeninos. Mas se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, glória a Deus, você ganhou o irmão. Se porém não te ouvir, toma contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhos toda a palavra se estabeleça. É o protocolo. Se ele não atender, diz a igreja, e se recusar a ouvir a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade eu vos digo, tudo que ligares na terra sai ser ligado nos céus, e tudo que desligares na terra sai desligado nos céus. Então o que a Bíblia diz? Que um protocolo é feito da seguinte forma: todo semeador de contendas, toda pessoa problemática numa comunidade, ela é digna de receber 3 admoestações. Protocolo bíblico. Você falou? Não, não falei. Chama 2 irmãos. Você falou? Não, não falei. Chama 3. Não, leva à igreja, expulsa. Ou então, você falou isso? Falei. Pronto, está bem, está perdoado, vamos nos abraçar. Isto é um protocolo. Isto aqui tem que ser obedecido. Senão, amado, a igreja vira um campo minado. Eu não quero que nem você, nem os teus filhos, os teus netos, as nossas famílias sejam contaminadas por esses ativistas da fé que estão aí o dia inteiro no Facebook, no Snapchat, e jogando, e questionando, e deixando insinuações. Amado, isso é muito feio. Isso é terrível. 1 Coríntios 5,13, o que ele diz? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Isto é regra bíblica. Expulsa. Isso não pode permanecer. Eu sempre penso assim. Eu penso com a Bíblia Sagrada. A pessoa tem que ter a possibilidade de se regenerar, de se reconciliar, de pedir perdão. Pô, a pessoa errou. A pessoa diz: olha, pastor, eu errei. Eu não devia ter dito, eu disse. Como eu fiz com o meu pastor lá em Portugal. Eu disse: pastor, olha só, o senhor disse que tinha muito orgulho nos 12 jovens, eu sou um deles, perdão, eu disse isto, aquilo. Ainda eu era católico, você sabe, eu me ajoelhava ao lado do senhor padre e dizia: senhor padre, eu errei e eu confesso o meu pecado. Às vezes não dizia tudo, claro, mas eu tinha, ninguém conta toda a vida, né? Mas pelo menos eu tinha peito para chegar lá e dizer: abençoai-me, padre, porque eu pequei. E o padre dizia: o que você fez, garoto? Eu fiz assim, pensei desta forma. Isso é grave, 10 Ave Maria, 50 Pai Nosso, está perdoado. Mas eu tinha coragem de dizer: eu não quero mais fazer isso, não quero mais dizer, não quero mais praticar. Então, isso é muito importante. Expulsai o malfeitor. Numa empresa, se é detectado uma pessoa que se alcooliza, uma pessoa semeador de contendas, ele é posto na rua com justa causa.
Então a igreja tem um protocolo. Chama o irmão no gabinete, conversa. O senhor falou, não, falei. Falou, amém, eu falei, perdão. Amém, está resolvido. Não falou, chama 2, não falou, chama 3, leva a igreja. A igreja tem que saber que as regras protocolares da Bíblia têm que se cumprir. Porque nós vemos um Deus de amor, mas é um Deus que se indigna. É um Deus de ira, que abomina, que odeia. Ele disse, eu odeio. Quando Deus diz odeia, amado, é porque odeia. Então o mal deve ser expurgado. O que diz em Gálatas 5:9? Olha lá, um pouco de fermento. É porque eu já convivo com isto com mais naturalidade. São muitos anos, apanhando na cabeça, Deus me perdoe, mas é a verdade. Por exemplo, houve uma época que eu comecei a pregar as doutrinas, e eu cheguei e disse, meus irmãos, Paulo, que escreveu as 14 epístolas, de Romanos a Hebreus, no nosso meio tinha um garoto que se achava professor da Bíblia, e reuniu os jovens aqui ao sábado à tarde, para explicar que o que o apóstolo dizia não era certo. Ele que sabia o que era certo, e envenenou um monte de jovens. Ele permaneceu, e um monte de jovens foram embora. Porque é o semeador de contendas, nona vez, entre os irmãos. Então, o que acontece quando uma cesta de maçãs tem uma maçã podre? Todas apodrecem. O que acontece quando uma pessoa tem um câncer e o médico diz, tem que extirpar a mama, tem que extirpar a perna? Porque senão a pessoa morre de infecção. Então nós temos que proteger a igreja, especialmente os mais novos na fé, de serem infeccionados pelo maligno da discórdia. O que diz Tito 3:10? Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Tem que ter uma oportunidade. Pois sabes que tal pessoa facciosa, semeador de contendas, ela está pervertida e vive pecando, e por si mesmo já está o quê? Você quer isso na sua vida? Eu não. Eu quero, amado, eu estou fora. Bispo, pode botar nas suas mídias. O apóstolo disse que está fora desse tipo de vida, porque eu quero viver a eternidade. Eu não quero passar aqui e depois ir para o inferno, amado. Eu quero viver a eternidade. Eu estou fora de tudo isso. Essa pessoa está pervertida, vive pecando, por si mesmo já está condenada. Qual pessoa? Versículo 10, bispo, vem atrás outra vez. O homem faccioso. Uma maçã podre, amado. Deixe na sua casa uma maçã podre no meio das maçãs. Dia seguinte está todo mundo podre. Isso aqui é uma história divina, uma história sagrada. Nós não podemos deixar. Romanos 6:17 e 18 assim, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam, nota bem, aquele que provoca divisões, que provoca escândalos, que anda em desacordo com a doutrina. Olha o que a Bíblia diz, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, servem ao próprio ventre, e com as suas palavras e lisonjas, olha como é que a pessoa semeia no coração da pessoa. Palavras e lisonjas enganam o coração do apóstolo da igreja, dos incautos. Quem tem o quê? Vulnerabilidades. Isso é importante que estamos tratando. Ele disse, afasta-te. Eles não são de Cristo, não servem a Cristo. Então versículo 17, veja atrás por favor. Amado, noteis bem aqueles que provocam divisões. Amado, de qualquer coisa na comunidade. Vamos fazer uma atividade assim. Não quero, não concordo. Eu vou já mandar um Facebook para aquela irmã, tadinha, que é vulnerável. Também não concordaria. A irmã curte disso, também não concordo. Não sei o que é, mas eu não concordo. Aí manda terceiro, curte, coraçãozinho. Às tantas está todo mundo inflamado. Todo mundo doente. E depois, sabe qual é o problema? É que a pessoa diz assim, eu não sinto Deus aqui na igreja. Não tem o Espírito Santo. Não tem Espírito Santo, não. Está mal com Deus. Tem o Espírito Santo. No passado nós tínhamos aqui um pastor que trabalhava na livraria.
que passava cartão de crédito, tirava dinheiro da igreja, depois no dia seguinte mandava cancelar, fazia, Deus me livre. Até que um dia foi apanhado, eu chamei no meu gabinete e disse: irmão, o irmão está procedendo assim, 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 assim. Ele disse: oh, o apóstolo é do diabo. Eu falei: não sou eu, cara, é você que é do diabo, você não está entendendo. Não está entendendo não, ô louco? Você que é do diabo. Aí ficou aqui na porta, num culto, bateu os pés e disse assim: esta igreja não tem o Espírito Santo. Amado, esta igreja não tem lugar para roubadores, mas tem o Espírito Santo. E foi lá para o parque, e chamou os porteiros da igreja, e começou a querer contaminar. Graças a Deus tínhamos homens de Deus lá, e falou: amado, olha só, pega, vai, faça a tua vida, siga em frente, mas não pode contaminar, porque um pouco de fermento deve da massa toda. Diz que afastai-vos, não é para ter comunhão, não é para ligar e dizer: amado, não soube do que disseram. O que é? Não sei. Ah, o irmão não sabe. Olha, eu vou printar para você, vou printar, pinta. E o outro irmão: oh, como é que pode? Oh, o leão vira bode. Oh, ele é da maçonaria. Oh, pela 50ª milionésima vez, não sou, nunca fui. Eu tenho provas que o apóstolo... Não tem prova. Eu tenho. Ah, mas não pode ter, porque eu estou te dizendo que eu não sou, nunca fui, não serei. Não tenho nada, eu tenho mais para dar a esse mundo que o mundo ia dar a mim. O apóstolo tendo uma lista que ele participa dos templários Illuminatis. Eu sou templário, eu sou Illuminati. Eu nem sabia disso que existia. Tem essa coisa. Ah, não, o apóstolo tem um olho no meio da cabeça. Um olho no meio da cabeça. Veja que até o púlpito dele tem a rosa dos ventos. Ah, mas quem fez isso aqui foi o gaioto, não fui eu, pô. Não, o apóstolo, quando é assim, tem um olho aqui no meio, igual a lobo sangue rampa. Eu olho, amado, não tem nada. Mas a turma diz: ele tem um terceiro olho. Tem. Aqui no centro, um olho azul, que brilha às vezes. Eu vejo, eu estou na igreja, sai um raio daqui. Não tem nada, mas a pessoa bebeu ou fumou alguma coisa. Cheirou. Mas eu não tenho nenhum olho aqui, não sou iluminado. Onde é que está? Olha, olho grande, está amarrado, amado. Não, porque ele tem um olho, porque tem uma bola lá em cima, é o olho dele. Ah, amado, em nome de Jesus. Isto foram os arquitetos da igreja que fizeram, não pedi nenhum olho. Não tenho olho de nada, amado. Não tenho, não sou maçom, não participo de nada, não me envolvo com nada, não tenho Facebook. Mas a pessoa diz: tem. Ele diz que não tem, mas tem. Eu estou dizendo que não tenho. Está aqui a minha cabeça. Não fiz cirurgia plástica para esconder o olho. Mas não, ele é Illuminati. O apóstolo participa dos templários de Roma. Os templários. Não, temos provas. Fizemos uma pesquisa de 10 anos. Então, 1 Coríntios 5, 9, 10. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com impuros. Você está ouvindo isso aqui? Não te associes como impuro. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros do mundo, aos avarentos, aos roubadores e idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo, não vos associeis com alguém, ouça o que eu vou dizer, amado. Isto é bíblico. Que dizendo-se irmão... quer dizer que o indivíduo vem e diz: eu sou seu irmão. Dizendo-se irmão, ele é impuro, é avarento, é idólatra, é maldizente, é beberrão, é roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Quer dizer que Deus disse: não fique junto do maldizente. Você sabe quantas vidas foram destruídas por causa disso? Quantos ministérios, amado? Quantas famílias? Então, se o semeador de contendas não se arrepende e não se reconcilia, o que é que Gálatas 6:1 diz? Muito bem, acabamos de ouvir a segunda parte da mensagem sobre o semeador de contendas e eu quero desafiar você, não perca o encerramento desta mensagem amanhã aqui na nossa programação. Lembrando que
nós temos sempre a oportunidade, através deste programa, de lhe fazer um desafio. Venha conhecer a Igreja Evangélica Cristo Vive. Uma igreja que vive por fé, uma igreja que é uma escola dos eleitos, uma igreja que é um hospital, onde pessoas são curadas, libertas, transformadas. Quem sabe você está aí dizendo, estou doente, ninguém me ama, não tenho perspectivas de vida. Venha para o nosso meio, aqui na Rua Maricá 320, no bairro de Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teres. Ontem tivemos uma excelente, grandiosa reunião de oração. Hoje temos escola bíblica às 10 da manhã e amanhã uma grande noite de família. Nosso telefone 3017 9090. Aguardo você para a terceira parte da série O Semeador de Contendas entre os Irmãos. Um dia cheio da graça de Deus. Até amanhã. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive. Rua Maricá 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.